quando a gente fala, né, do termo osteologia, a ideia é que você tenha uma percepção boa de que eu estou estudando as estruturas ósseas, né? Então, tudo que tange a parte de osteologia é você conhecer o sistema ósseo. E a partir desse conhecimento, o que você vai precisar ter, não é? A anatomia do sistema locomotor de uma forma geral, organizando isso em generalidades, divisão e classificação. Então eu preciso tentar ajustar o meu raciocínio dentro desses quatro organogramas, né, de estudo. E também eu preciso organizar com relação à forma, né, que você tem essas estruturas ósseas. Né, se eles, como que eu organizo isso? Pensando no formato do osso, no comprimento do osso, na largura do osso. Então tudo isso vai ser muito importante no momento em que você vai descrever uma topografia de uma fratura. Tá bem? Então só para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre essa classificação, a gente precisa dizer o seguinte, que toda vez que nós vamos organizar a estrutura do aparelho locomotor, é muito importante que você, olhando para a imagem que está na tela, que você consiga dividir os segmentos. Então, primeira coisa que eu vou olhar para poder falar sobre uma fratura, a qual segmento ela pertence? Ela pertence a um segmento apendicular superior, né, que é o membro superior do indivíduo. Ela pertence ao apendicular inferior, que é o membro inferior desse indivíduo, ou é uma fratura que está localizada na região do centro do corpo, que é o esqueleto axial. Ou eu poderia me referir diretamente ao tronco, ou talvez até mesmo à estrutura da cabeça. Né? Então é muito importante que você verifique onde é o local onde aconteceu o trauma. Esse é um ponto crucial. Tá? Está na região central, tronco ou cabeça, ou é membro superior ou membro inferior. Então, de acordo com o histórico que a gente tem, né, de um trauma, de um acidente que aconteceu, você já consegue utilizar dessa divisão para você poder nomear exatamente o local onde ocorreu a fratura. Imagine que a gente tenha a fratura acontecendo no membro superior. Se o membro superior é o local onde, na minha divisão, eu consegui localizar a fratura, é importante que você verifique o osso que foi fraturado. E aí, nesse segmento superior, eu posso ter a clavícula, eu posso ter a escápula, eu posso ter o húmero, rádio, una ou qualquer osso que compõe a mão. Okay? Então, dentro da estrutura do membro superior, eu teria clavícula e escápula lá na região do ombro, né, e o próprio húmero. Ou poderia vir aqui para a região do cotovelo, pegar o húmero ou a estrutura da una ou o rádio. Ou ainda na região de punho, onde eu poderia ter o rádio, a una ou algum dos ossos do carpo. Então a ideia é você conseguir primeiramente segmentar onde está o local. E esse local eu vou tê-lo a partir de uma divisão que nós temos do esqueleto. A partir do momento em que você conseguiu organizar esse esqueleto e percebeu que o local da fratura talvez tenha sido a região do braço do indivíduo. A fratura está localizada aqui na região do braço. Se o braço é o local fraturado, qual é o osso que eu vou encontrar nessa região? E aí você determina o nome do osso fraturado, no caso, o osso húmero. Esse osso húmero, qual é a classificação dele? Tudo bem? Então, olha o que nós fizemos. Nós olhamos para o paciente nosso e verificamos qual era o local da lesão. Para eu poder fazer isso, o que eu exploro? A parte axial, tronco ou cabeça, ou membro superior ou membro inferior. Determinei aonde está a região do trauma, da fratura. Qual parte dessa região? Se for o membro superior, é lá no ombro? É no braço? É no cotovelo? É no antebraço? É lá na região da mão? Ou está numa área articular, né? Pegando ali a região do ombro propriamente dito, pegando região de cotovelo ou pegando região de punho. Então você determinou, né, a divisão do nosso corpo. A partir do momento em que eu tenho o local, separo o osso que está envolvido. Separei o osso, eu classifico esse osso. A classificação de um osso, pessoal, ela sempre vai acontecer pelas dimensões dele. O que predomina na dimensão? Tem ossos que o que predomina é a parte do comprimento, tem ossos que o que predomina é a parte da espessura, tem ossos que não tem um predomínio específico. Né? Existe uma irregularidade entre as partes.
Então é necessário que você pondere que tipo de osso você tem naquele momento fraturado. Isso vai interferir na maneira de você estabilizar a fratura, fazer uma regressão dessa fratura, um realinhamento dela, para poder organizar a reconstituição do local fraturado, ou seja, a formação de um calo ósseo. Então, quando nós falamos, né, dessa forma, né, dessa classificação em função da forma, nós temos ossos longos, ossos curtos e ossos planos. Então, se nós olhássemos aqui para o segmento, né, superior, né, o membro superior, você diria que o que predomina aqui seria quais dos três ossos aqui, das três possíveis classificações? Pessoal que está em casa aí assistindo, né? Quando a gente olha as três possíveis classificações, escreva para a gente aí, né? Olhando para o membro superior, qual é a classificação que predomina? Se você pegar todos os ossos que tem ali, o que predomina? Longo, curto ou plano? Dá uma olhada aí, escreve para mim aí fazendo favor. Quando nós olhamos para a estrutura e eu percebo que eu não consigo ajustar em nenhuma das três condições de classificação, eu posso então evoluir para outras três possibilidades, que é onde eu tenho um osso que nada faz sentido nele, que é um osso irregular, ou talvez um osso que dentro dele haja uma cavidade aérea, e aí eu digo que ele é um osso pneumático, ou ainda um osso sesamoide. Tá bem? Então essas são as 6 possíveis classificações que nós teríamos para poder organizar dentro de uma estrutura óssea. Então nessa constituição aqui do corpo, o que vai predominar são os ossos longos. O osso longo, eu vou encontrá-lo aqui no húmero, vou encontrá-lo aqui na região do rádio, na una. Todos os ossos dos dedos, os metacarpos, todos são classificados como ossos longos. Os ossinhos aqui do carpo, né, que são os 8 ossinhos do carpo, são ossos classificados como curtos, e a escápula, um osso plano, tá bem? A clavícula, pessoal, vale fazer um comentário que ela é uma variação de um osso longo. Um osso longo, para ele ter essa classificação, além de ele ter o seu comprimento predominando sobre todas as outras partes, é necessário que dentro dele haja uma estrutura oca, né, que é o canal medular, onde eu posso colocar medula óssea amarela, ok? Então, dentro desse contexto, a clavícula, embora ela seja um osso que predomine o seu comprimento, mas internamente ela não é oca, ela é esponjosa. Por conta disso, ao invés de você dizer que ela é um osso longo, você diz que ela é um osso alongado. Tudo bem? Então, essa é a situação. Então, num trauma de membro superior, eu poderia fraturar, não é, qualquer um desses 3 ossos aqui, dessas 3 classificações iniciais, que são as principais. Tá bem? Se eu fosse para o membro inferior, aconteceria a mesma coisa. Agora, uma fratura na cabeça, um trauma de crânio, aí eu poderia fraturar ossos irregulares, poderia fraturar ossos pneumáticos, né? E no membro inferior, mais especificamente no joelho, falando da patela, eu poderia ter a fratura de um osso sesamoide, tá bom? Então, ter esse conhecimento é importante na hora de você poder denominar a estrutura que foi fraturada e, a partir daí, pensar, né, em como estabelecer um tratamento.